óbvio que você sabe o que está acontecendo em Gaza porque todo mundo está acompanhando todas as notícias. Mas que muita gente ainda não percebeu é o que está acontecendo em Gaza não tem necessariamente a ver apenas com o conflito Israel e Palestina. Mas nesse momento está sendo o epicentro de um conflito muito maior, onde tem relação com o norte global e o sul global. Ano passado, quando começou a guerra na Ucrânia, eu lembrei para todo mundo que a questão da Ucrânia ia muito além de uma briga no leste europeu ou de uma questão histórica. A Ucrânia estava sendo utilizada para uma briga entre a Rússia e os Estados Unidos, utilizando um território onde nem a Rússia nem os Estados Unidos eram afetados. Lembrando muito o que aconteceu na Guerra das Coreias, lá na Guerra Fria, na década de 50. O que está acontecendo agora em Gaza é uma briga, que na verdade não é uma briga, é um massacre, é um extermínio palestino, mas que está movimentando o xadrez do que a gente chama de Novo Sul Global. Eu sei que muita gente já ouviu esse termo, mas a forma como ele se configura agora é completamente diferente. Já tem algum tempo que a gente tem visto uma mudança de poder no mundo. A gente tinha até então os Estados Unidos mandando em tudo, com ninguém disputando espaço, e de uns 7, 8 anos para cá, a gente vê a China, a Rússia e outros países, outras potências regionais também tomando um certo poder. A diferença do que a gente tem agora é porque a gente, desde a Segunda Guerra Mundial, ou até um pouco antes, desde a Primeira, a gente tem historicamente o Ocidente decidindo as coisas e o resto do mundo acatando as decisões do Ocidente. E quando eu estou falando de Ocidente, estou falando de Ocidente político. O que a gente tem hoje é um norte global consolidado como uma liderança, mas os países do sul global não acatando essas decisões do norte global. E não estão acatando por birra ou por qualquer coisa assim, mas porque muitas vezes as decisões do norte global não têm nenhuma relação com as necessidades do sul global. Se o sul global começa a ficar mais forte, com mais poderio econômico, como a gente tem a China, com mais poder regional, como a gente tem outros países, como a Arábia Saudita, Irã, entre outros, isso significa que esses países começam a também querer ter um protagonismo dentro do cenário internacional e um protagonismo nas decisões. É só a gente olhar a forma como o Brasil se comporta agora com o presidente Lula em todas as reuniões internacionais. Não há aquela ideia de baixar a cabeça e aceitar a informação. Simplesmente há um questionamento efetivo sobre o que está acontecendo. Então, quando a gente olha para Gaza agora, a gente tem que olhar para além de Gaza. O que a gente vê em torno de Gaza é o seguinte: Israel, do lado, com os Estados Unidos e com algumas potências históricas europeias, como o Reino Unido, que o primeiro-ministro foi presencialmente a Israel e falar que está ali com Israel acima de qualquer coisa. E do outro lado, você tem outras potências regionais que começam a ficar incomodadas com o que está acontecendo em Gaza. Por que ficam incomodados? É óbvio que há uma preocupação efetiva com os palestinos e com o massacre, mas há uma preocupação maior. Gaza é como se fosse o exemplo do que pode acontecer com quem questiona o norte global. É como se tudo que estivesse acontecendo em Gaza fosse um aviso. Olha, quem mexe com a gente ou quem mexe conosco acaba assim. E é por isso que você vê tanta violência em Gaza. É por isso que a gente vê esse massacre. Porque, na verdade, aquilo ali é uma espécie de aviso a qualquer país do sul global, qualquer país que esteja disputando esse processo de nova hegemonia mundial, se quiser botar as asinhas de fora contra um país do norte global. O problema é que antes, muitas vezes esses avisos eles funcionavam. Os outros países se recolhiam e aí só, na verdade, tentavam reestruturar aquele país que foi destruído. Mas o que a gente vê agora é praticamente um jogo de tabuleiro onde as potências vão se organizando, cada uma de um lado, e isso pode levar a um conflito de dimensões mundiais. A guerra na Ucrânia, ela já era um aviso de que a gente poderia ter um conflito de dimensão mundial. Apesar de ser na Ucrânia, é um conflito que já pega boa parte do continente europeu, não fisicamente, mas dentro de apoios, dentro de dinheiro, dentro de todos os tipos de estrutura política, já tem esse envolvimento. O que a gente está vendo em Gaza são as peças dessa nova disputa por hegemonia começarem a se organizar. Então, de um lado, você tem o norte global, com os Estados Unidos, Reino Unido e vários outros países ali que fazem parte, Alemanha, e do outro lado, a gente começa a ter um outro tipo de organização, China, Rússia e alguns países árabes. Amanhã, por exemplo, no Egito, vai ter uma cúpula de países árabes para discutir o que está acontecendo em Gaza. E o Brasil, que é uma forte liderança do sul global, foi chamado. Nesse momento, está rolando na China uma grande cúpula, que é a cúpula da Rota da Seda, que na verdade é uma cúpula onde discute o avanço do poder de infraestrutura, de obras de infraestrutura da China em todo o continente asiático. O Putin foi para essa cúpula. E nessa cúpula, Putin e Xi deixaram bem claro que estão ali unidos nesse novo mundo.
O Biden fez um pronunciamento, inclusive, né, à nação americana, onde ele coloca a Rússia como uma inimiga do mundo livre. Só que assim, o mundo livre democrático significa que a maioria escolhe ou que as minorias são ouvidas. Mas o que a gente viu, por exemplo, na reunião do Conselho de Segurança, que teve a última, foi que, apesar de 12 países terem votado, os 15, 12 terem votado a favor de um cessar-fogo humanitário, de uma pausa humanitária, os Estados Unidos foi o único que votou contra e vetou qualquer possibilidade de ajuda aos palestinos. Então, o que a gente está vendo na Palestina, além de ser um genocídio sem precedente no século XXI e que provavelmente vai se somar aos grandes genocídios que tiveram nos últimos, desde a Idade Moderna, a gente também está vendo a utilização de um território de um povo para mandar recado para todo o resto de um grupo político, um grupo de países que estão disputando a hegemonia na nova multipolaridade. O comportamento dos Estados Unidos é um comportamento predador, de quem não vai permitir que essa nova hegemonia se firme, que esse novo mundo se organize. Mas, ao mesmo tempo, ao contrário dos outros tempos, onde os outros países se recolhiam, a gente tem visto a Rússia e a China tomarem um certo protagonismo. Inclusive, a China comunicou hoje que vai estar ao lado dos países do Oriente Médio para tentar encontrar um caminho para acabar com o genocídio em Gaza. Significa que ninguém vai ficar acatando para sempre os Estados Unidos e o norte global. E os países que forem espertos e que não fizerem parte desse blocão começam a se organizar para quem aparenta estar ganhando. A gente está vendo a queda de um império, que é os Estados Unidos, a gente está vendo fazendo um grupo muito forte que é o norte global e a ascensão do sul global. Porque sim, gente, quem está em ascensão é o sul global nesse momento. Tanto que dentro do sul global há uma disputa para ver quem vai ser a grande liderança. Essa disputa está entre vários países. Mas nesse momento, o sul global está se unindo para proteger toda aquela comunidade de Gaza e a Palestina, não só por uma preocupação efetiva com as questões humanistas, mas para impedir que esse avanço do norte global sobre a Palestina, sobre Gaza, possa também se transformar num avanço do norte global sobre outros países do sul global que questionarem de alguma forma o poder do norte global.